Olá, esse é um programa da série Consciência aqui da TV Escola. Hoje, o nosso assunto é o futuro. Será que professores e alunos estão conseguindo acompanhar a velocidade dos avanços da ciência? Para conversar sobre isso, nós convidamos os professores Eduardo Ferreira de Souza, da Universidade de Santo André e da Universidade Ibirapuera, Mônica Walderhelm, professora de Biologia do Cefet do Rio de Janeiro, e o professor Eduardo Ruiz Maldonado, da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sobré, em São Caetano, São Paulo, além de pesquisador da Escola do Futuro da USP. E para esquentar a discussão, o Consciência foi conhecer uma escola de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. De olho no futuro, a escola está conseguindo estimular alunos e professores com projetos de ciência. Vamos ver? Se alguém perguntar qual o município brasileiro de melhor índice de desenvolvimento humano, a resposta é São Caetano do Sul. A cidade fica na região metropolitana da Grande São Paulo e tem um cuidado todo especial com a qualidade de vida. Mas o que teria levado São Caetano ao topo do ranking? A resposta, sem dúvida, passa pela educação. A taxa de analfabetismo é menor que 1%, mas isso não diz tudo. Aqui, nós vamos encontrar um exemplo de como a escola pública pode superar dificuldades e se antecipar aos desafios do ensino e aprendizagem do século XXI. Existe aqui na escola, sim, um grupo de professores, direção, alunos, pais também envolvidos nesta luta de trabalhar um projeto político-pedagógico diferenciado, onde a teoria e a prática são colocados e o aluno pode ser o protagonista de sua própria história de aprendizagem. Em plena era da tecnologia e da informação, o exercício da cidadania passa pelo conhecimento dos fenômenos que nos cercam e pela capacidade de interpretá-los através do raciocínio científico. Todos os dias, na Escola Estadual Idalina Sodré, alunos do ensino médio têm a oportunidade de registrar e comparar dados. Isso aqui é uma placa solar. Quando nós aproximamos a lâmpada que tem a luz, transforma em calor. Nós colocamos a placa solar aqui. Quando aproximamos a lâmpada, como vocês podem ver, ele move o Lego. São experimentos que estimulam a curiosidade e que fazem vislumbrar nesta unidade de ensino uma amostra do que será a escola do futuro. Eles querem aprender, senão eles não vinham assim pós-aula, términos de aulas, eles vinham participar, querer aprender mais. Massa de D, quanto que é, pessoal? Como quase toda escola pública, a Idalina também viveu muitas dificuldades. Falta de material e poucos recursos para investir em equipamentos. Essas limitações tinham reflexos no ensino de ciências, em que as aulas exclusivamente teóricas desestimulavam alunos e professores. Mas isso começou a mudar quando um grupo de educadores decidiu ir em busca de parcerias. Há 11 anos, a escola participa de um projeto da Universidade de São Paulo voltado para a pesquisa no ensino de ciências. Uma das diferenças dos projetos de ciências que são trabalhados na Escola do Futuro e nas escolas tradicionais é que todos os projetos eles têm que investigar algum assunto real para os alunos. Então, não é uma coisa fictícia, não é um problema fictício, não é uma situação de outro mundo, ou que só está presente no livro. Então, é uma realidade que está presente no dia a dia dele. O projeto Escola do Futuro tem como principal atividade investigar novas tecnologias de comunicação aplicadas à educação. Nele são colocadas em prática propostas inovadoras, que utilizam recursos da internet e multimídia. Nós gravávamos as informações das pesquisas que vocês coletaram todas aí, e a internet era via carro. Nós acabávamos de gravar, levávamos para a USP
e lá eles passavam as informações para as outras escolas do Brasil inteiro. Era preciso motivar os alunos a observar fatos, formular hipóteses e desenvolver o raciocínio lógico-científico. De uns tempos para cá, elas começaram a crescer bem mais devagar. E algumas começaram a empretejar e morrer, né? Com esse objetivo, foram selecionadas algumas experiências motivadoras, em que o jovem é incentivado a se aprofundar nos conteúdos das disciplinas a partir de sua curiosidade e observação. Bom, aqui é a medição dos girinos. Eu vou pegar um aqui, a gente vai medir e pesar eles para acompanhar a metamorfose deles. A rã touro veio do Canadá e é conhecida pelo sabor e pelo valor nutritivo de sua carne. A pele do animal tem sido usada com excelentes resultados no curativo de queimados. A gordura é matéria-prima para a fabricação de cosméticos. No laboratório da Escola Idalina, alunos e alunas acompanham sistematicamente a metamorfose dos girinos até a forma adulta. Eles pesquisam a influência de variáveis como a temperatura e a alimentação no desenvolvimento das rãs touro. Aqui é a pata traseira dele que está começando a se desenvolver. Depois disso, mais ou menos por aqui, vai começar a crescer as dianteiras. E ele vai, com o tempo, perdendo a cauda, que ela é absorvida pelo corpo, e vai crescendo até virar uma rã. Ele vai chegar a esse tamanho, pode até ficar maior. Você está vendo todo o conteúdo de biologia nessa transformação, nessa metamorfose. Se você vê do lado de física, você está comparando que a metamorfose tem uma ligação com o processo energético. Então vocês estão vendo que você vai também para um outro lado da ciência, que é uma interdisciplinaridade. Nosso objetivo é sempre que todas as escolas tenham um centro desse, que os alunos possam pesquisar, possam estar à vontade, possam usar a internet, possam ser eles um multiplicador. Um aluno não pode ser um mero espectador do material pronto, ele tem que ser participativo nas aulas. A literatura ela ser mais fria do que o Brasil. Por que algumas plantas se alimentam de insetos? Quais os mecanismos de sua digestão? Em busca das respostas para essas e outras perguntas, os alunos participantes do projeto são orientados pelo professor. Então nós temos aqui na nossa mão uma dionéia, e essa dionéia ela tem um processo digestivo de comer alguns insetos. Mas eles também desenvolvem aqui uma pesquisa relacionada com um dos assuntos mais polêmicos da atualidade: a clonagem. Quando a gente está clonando a planta, a gente pode selecionar os melhores indivíduos. É uma seleção onde você vai colocar, vai plantar, vai selecionar da planta que já tem um sucesso na sua seleção natural e vai plantar ela. Então você teria uma planta que desenvolve a maior fruta, uma safra inteira delas. No final do turno da manhã, eles fazem a coleta de dados para o estudo da luz solar. Coletor com estufa 37 graus, tempo aberto. O material utilizado é quase todo de sucata reaproveitada. Esse projeto não tem a ver apenas com a transformação de luz e calor em energia elétrica ou mecânica. Ele também faz os alunos estudarem fontes alternativas e preservação ambiental. Isso daqui é um coletor de energia solar, que o nosso objetivo é fazer as medições da caloria do Sol. É constituído por uma base de madeira e um farol de Kombi. O farol de Kombi tem a função de receber as calorias do Sol e enviar para esse tubo de ensaio, que terá 10 milímetros de água, que a gente mede com o termômetro, a gente vê a temperatura. A vantagem de substituir energia solar sobre outras energias vem do meio ambiente, principalmente, assim, que não agride nada do meio ambiente, energia solar. É energia 100% natural. Com aquela experiência da luz solar, nós conseguimos fazer observação de termologia, calorimetria, dilatação térmica,
transformação de energia, meio ambiente, enfim, poluição, tudo que afeta hoje o nosso meio. Nós praticamente vemos todo o conteúdo de física do ensino médio. Quando se referem à escola pelo primeiro nome, os alunos da Idalina parecem estar falando não de uma escola, mas de uma pessoa muito querida. A escola Idalina Sodré tem presença frequente na SBPC e em outros eventos científicos, conquistando o reconhecimento de educadores e parceiros. Quando os alunos do Idalina foram ao SBPC, eu percebi assim que eles estavam muito alegres, porque eles tinham conseguido realizar um trabalho que foi fruto de uma luta muito grande. A escola vem se destacando nos projetos da SBPC a nível nacional. Os alunos têm apresentado projetos brilhantes, têm sido premiados nesses projetos. Nós, alunos, passando nosso conhecimento para professores, né? Para professores, diretores de escola e até mesmo alunos. É uma coisa, uma experiência super legal que a gente tem. Houve uma sinergia muito grande de motivar essa equipe também numa competição de robótica. E eu fui à luta. Eu achava que ciência tem que ser dada num laboratório, e se não tiver um laboratório, tem que ser dado na observação, nas pesquisas. Eu acompanhava ele como todo filho acompanha ele no trabalho, né? Eu começava a observar o entusiasmo dos garotos da época, assim, e eles acabavam me entusiasmando. Você não precisa ter um laboratório, você precisa ter busca de informação. Eu achava inacreditável as coisas que ele fazia. Eu quero marcar aqui um exemplo do meu filho. Meu pai é meu herói. Todo conhecimento surgido aqui é divulgado e compartilhado com outras escolas brasileiras. A Idalina se transformou num polo motivador que ultrapassou as fronteiras de São Caetano do Sul. Artes, por exemplo. Por que artes? Os meninos, quando eles vão fazer uma apresentação de uma página, por exemplo, eles têm que usar aquela sua instrução artística. E eles fazem trabalhos fabulosos. Hoje a gente vai estar começando esse projeto com vibração nativa, que é a primeira banda do nosso projeto. Como vocês podem ver, hoje nós vamos ter uma aula de ciência aqui com materiais simples, materiais fáceis da gente estar trabalhando. Por exemplo, para o professor Eduardo Ruiz, ainda há muito o que fazer no ensino de ciências. Mas, com certeza, a escola do século XXI dependerá cada vez mais da habilidade e do empenho de todos. Eu não gostava de estudar. Então, quando eu conheci esses projetos, através do professor Eduardo, me fez me interessar mais pelas aulas e pela matéria. Ver o aluno falando, eu vou fazer biologia porque eu me interessei pela aula do professor de biologia, é porque esse professor motivou muito. Bom, então vamos começar nossa conversa aqui no estúdio, ouvindo da Mônica. O que você achou desse projeto? Olha, sendo uma professora de uma disciplina da área de ciência da natureza, né, sou professora de biologia, eu considerei fundamental o fato do projeto, primeiro, quebrar aquela ideia de que a gente tem que partir de temas estanques. Então, o projeto parte de problematização, o que é fundamental. Quando você tem uma questão assim investigada, você faz uma articulação, uma abordagem interdisciplinar de verdade. Quer dizer, que disciplinas são convocadas a dar conta dessa questão? Quem eu preciso mobilizar para ajudar a responder o que eu estou investigando? Então, isso é um primeiro ponto que eu quero destacar. Uma outra coisa, como a professora da USP destacou também, parte de problemas reais, né? Então não fica no nível da ficção. Um problema real não necessariamente tem que ser aquilo que está do lado do aluno no cotidiano direto, mas pode ser uma questão local e pode ser uma questão global, mas de algum modo tem que estar articulado com a vida, né? Para que o aluno perceba que aquilo que ele está aprendendo no ensino médio, de algum modo vai instrumentalizá-lo, vai prepará-lo para viver a vida, para ser cidadão, né, que a gente tanto prega. Conhecimentos que ele provavelmente vai conseguir aplicar durante a vida, né? E Eduardo, o que você achou do projeto? Olha, eu concordo com o que a Mônica disse e pouco tenho a acrescentar o que ela disse, entretanto, eu vejo como empolgante
Porque muito se fala hoje no Brasil de uma educação voltada para motivar o aluno. E, de fato, aí, nesses projetos desenvolvidos pelo professor Eduardo, a gente vê que, na prática, há uma provocação ao aluno, um estímulo, mas no sentido de desafiá-lo a finalmente deixar de ser receptáculo da educação, de um saber já pronto, para ser o construtor do seu próprio conhecimento. Sai da passividade para ser protagonista da sua própria aprendizagem. Exatamente, mas isso eu considero como um desafio. Porque é muito cômodo, até para o aluno se acomoda, né? Quadro negro, giz, aquela coisa clássica lá que acrescenta como um receptáculo. Nesses projetos desenvolvidos pelo professor Eduardo, lá no Idalina, que eu tenho acompanhado de perto, a gente verifica que, não só do ponto de vista pedagógico, ou naquele sentido mais restrito da pedagogia, mas ele se forma também, além da questão do conteúdo programático, ele se forma também um cidadão articulado, que consegue falar, que perde o medo, preparado até para o melhor desempenho no nível universitário, por exemplo, e na vida de uma maneira geral. Bom, e aí a gente viu a matéria falando que São Caetano tem o melhor índice de desenvolvimento humano do país. E que isso se deve em grande parte à educação. A gente tem aí um exemplo prático que a educação realmente é um dos maiores agentes transformadores de uma sociedade? Com certeza. Começou aí com a nossa prefeitura e nossos prefeitos, né, investindo bastante nas escolas públicas de São Caetano do Sul. E ao longo desses 30 anos, o fato foi esse, gerou uma outra realidade a nível educacional. Não é à toa que São Caetano está em primeiro. E aqui a gente tem que analisar, e faço um apelo para todos os governantes desse país, que façam esse tipo de trabalho. Às vezes é melhor investir em educação, investir em coisas que vão gerar no futuro um novo nível de cidadão, do que investir em outras coisas aí que, por ser utopia, né, eles ficam às vezes criando espaços desnecessários dentro das suas comunidades. Então, veja bem, eu espero que isso seja útil no dia de amanhã, que esse filme passe para todas as escolas desse país com o objetivo único de melhoria educacional de norte a sul. Porque a educação, apesar dela não dar o resultado imediatamente, ela constrói uma base para que o futuro seja mais concreto, como a gente está vendo aí, né? Com certeza, você pode ver que leva tempo, né? Leva tempo, e muitas vezes as pessoas não estão tão acostumadas com as coisas mais imediatas, né? Eu acho que essa é uma cultura que a matéria e a experiência de vocês mostra para a gente que tem que ser transformada, né? Okay, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto do futuro. Não sai daí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta, conversando sobre o futuro na escola, com os professores Eduardo Ferreira de Souza, Mônica Walderhelm e Eduardo Ruiz Maldonado. Como a gente tem dois professores Eduardos, eu vou lhe chamar então de Maldonado, para a gente saber a quem a gente está se dirigindo, né? Então, Maldonado, como é que foi essa sua trajetória? Você largou, inclusive, um emprego numa empresa privada para se dedicar exclusivamente à escola pública? Na realidade, eu já dava aula, né? E trabalhava na iniciativa privada. O problema maior foi que eu achava uma oportunidade que aconteceu dentro da empresa e também estar acontecendo dentro da escola. E essa oportunidade surgiu e eu fui à luta. E eu fico feliz que tem dado um resultado extremamente positivo. Hoje, a nossa cidade, ela já conta com todas as escolas com laboratórios de ciência, com laboratórios de informática. Enfim, é uma outra visão educacional. E é isso que a gente pretende fazer daqui para frente nessa estrada longa, para que a gente possa colocar isso em todas as cidades desse país. Como é que você vê isso, Mônica? Essa possibilidade de ampliar isso, de que todas as escolas tenham. A gente está falando de São Caetano, que é uma cidade rica, né? Mas isso não precisa ser necessariamente, não precisa ter muito dinheiro para tornar isso realidade, né? Olha, eu acompanhei de perto, tive a oportunidade de conhecer professores aí de 19 estados, professores em cidades que não tinham acesso mesmo a recursos, alguns não tinham um provedor que os pudesse conectar à internet, né? Porque é muito fácil a gente que vem de uma metrópole dizer assim, mas qualquer um. Não, a gente sabe que não é qualquer um. Mas veja, eu acho que o que ficou claro ali no projeto, no trabalho que eles fazem, é que o conceito de laboratório que tem que ser repensado, redimensionado,
laboratório, quer dizer, espaço, um lugar onde você trabalha, onde você faz. E aí é claro que o professor tem sim que brigar para fazer um convênio com parcerias que tragam a tecnologia para a escola, porque eu acho um absurdo a gente fazer uma escola pobre para aluno pobre. Essa é a lógica mais perversa que existe. A gente tem que ampliar o quadro de referências do aluno da escola pública, instrumentalizá-lo para transitar, tanto no bairro como no mundo. Quer dizer, o aluno é cidadão de bairro e é cidadão do planeta. Mas é possível fazer coisas bem interessantes na área de ciência da natureza, usando material pouco sofisticado, usando sucata, usando material que eu consigo na cozinha da minha casa. O mais importante, me parece, é que o aluno possa vivenciar o que foi mostrado na escola do Maldonado. O método científico, não como aquela coisa assim, estanque, que eu aprendo no ensino médio, as etapas, a importância, mas não, o tempo todo, permitir que os meninos e meninas possam levantar hipóteses, possam investigar, possam ousar responder. E isso é possível fazer com um feijão germinando no algodão. Embora, é claro, que a gente torça para que toda escola possa, sim, ter acesso a uma tecnologia mais avançada. Uma outra questão importante é a eleição das experiências a se fazer, né? Como é que vocês chegaram a essas experiências? Por que essas foram as experiências eleitas para trabalhar com os alunos? No primeiro momento, quando nos surgiu o projeto em 93, nós tínhamos 4 experiências, né? E dentro dessas 4, o ambiente foi se tornando mais saudável. Os alunos foram crescendo com os experimentos e, assim, foram surgindo novas experiências. Essas novas experiências deu origem a projetos, inclusive, da própria escola. Além dos 10 projetos hoje da Universidade de São Paulo, nós temos mais de 10 projetos hoje que foram criados na escola. Para você ter ideia, hoje, quando eu saí de São Caetano, uma aluna me procurou logo após o SBPC pedindo se eu pudesse começar um novo projeto sobre recursos marinhos. Quer dizer, eu fiquei fascinado. Quer dizer, a escola está tão envolvida em projeto que realmente a gente fica feliz, porque os alunos gostam. E os professores estão sofrendo, por um lado, aqueles professores tradicionais, porque os alunos ficam com dificuldade com esses professores. Então, a gente precisa começar a ver, de uma visão aí, como é a educação do futuro, como será o futuro dessa juventude. Eu acredito que nós temos que levar esses alunos muito mais para o laboratório. E falando de futuro, a gente está falando também de novas tecnologias. Elas são uma ferramenta importante nessa transformação que está se querendo na escola? Mas sem dúvida. Agora, é necessário que tenhamos claro o que significa tecnologia. Porque essa palavra começa a assustar também. Então, veja, nos rincões do Brasil, mas São Caetano é rica, então ela tem acesso à tecnologia e coisa e tal. Eu não vejo dessa forma, porque tecnologia, como eu vi na experiência do professor Eduardo, que parece que não apareceu no vídeo, em que ele dizia que dava para medir o sol com cabo de vassoura. Ou seja, aquele cabo de vassoura é um instrumento tecnológico. Não é? Não é, professor Eduardo? Professor Eduardo Maldonado. Assim sendo, há de se desmistificar isso. Aliás, acho até importante, professor Maldonado, que o senhor diga, porque uma coisa que me chamou muita atenção no vídeo, se você me permite, foram os materiais utilizados. Eu não vejo aquilo com muito custo. Eu não vejo nada lá que requeira uma concentração de recursos, um levantamento assim muito grande de recursos. Eu vi coisas, aliás, feitos, me pareceu, pela criatividade dos próprios alunos em forjarem lá seus instrumentos de trabalho, que também já é um fator a mais positivo dentro desse projeto. Gostaria que você falasse sobre isso, o recurso, principalmente para aqueles professores dos rincões do Brasil que estão interessados depois de verem o vídeo, se há necessidade de uma captação muito grande de recursos, o que é? Quanto dinheiro é necessário para fazer isso? Olha, para você ver que não há essa necessidade, que a gente usa, a maioria dos nossos projetos, materiais sucateados. Quando não, a gente usa as plantas que a gente vê no meio ambiente, qualquer lugar tem e se acha essas plantas, nas localidades possíveis da escola. E o que é mais importante, os projetos vão surgindo de acordo com a necessidade da escola. Nós criamos um projeto, que hoje é um projeto extremamente social, que chama Desafios das Drogas. O que gera esse desafio das drogas? Simplesmente um projeto onde, pelo lado social, tira os alunos das drogas. Ele, diante de um computador, diante dessas pesquisas, ele deixa de usar drogas. Por isso é importante. A custo zero. Simplesmente trabalhando. Então poderia ser multiplicado? Isso deve ser multiplicado. Já tem parcerias? A parceria a gente faz... Não, digo de multiplicar isso com outras unidades escolares. Nós podemos fazer essas parcerias, nós estamos aptos a isso, nós gostaríamos que todo mundo que visse esse trabalho pudesse entrar em contato conosco, porque a gente poderia, nesse meio, fazer os primeiros contatos, vão surgir novos CDPs, novos centros de pesquisa, porque
ainda não mostrou muito bem o CDP. O CDP é gerado pelos alunos, é administrado pelos alunos. E esse CDP, só para a gente entender a sigla. É um Centro Educacional para Desenvolvimento de Projetos. Esse centro, os alunos gerenciam. Eles dão todo o apoio ao professor. Eles criam a aula do professor em novas tecnologias. Isso ajuda muito o professor. Por quê? Porque o professor, às vezes, hoje, giz de lousa, ele não consegue mostrar... Tem muita intimidade com essas tecnologias. Exatamente. E também não consegue mostrar aquilo que ele gostaria que o aluno dele aprendesse. Ao passo que, quando ele mostra isso para o aluno, ele fala assim, me desenhe uma célula. E esse aluno mostra a célula com toda a sua formação em movimento e o crescimento dessa célula. Isso daí faz com que a aula se torne dinâmica, agradável, o aluno vibra com isso daí. Não esquece jamais. Então, isso que é importante frisar dentro dessa nova tecnologia. Quando nós começamos, não sei se vocês repararam, nós tínhamos um pequeno computador. E a transmissão de dados nós fazíamos via carro. Foi assim que surgiu a internet na nossa escola pública. A escola pública de São Caetano é tão igual a qualquer escola desse país. O que precisa é haver incentivo. Precisa que o professor participe dessa motivação ao aluno. E o aluno, sem dúvida, ele vai ficar fascinado com isso. A gente acabou de ouvir uma história sobre protagonismo juvenil. Você acha que esse é um dos essa é uma coisa pontos-chave? Importante destacar. E há um diferencial na escola do Maldonado que eu acho que seria importante que todas as escolas tivessem. Mas não é bem assim, infelizmente, que acontece. Quando a diretora da escola falou, ela ressaltou a importância dos projetos estarem vinculados ao projeto político-pedagógico da escola. E isso é importantíssimo, porque senão o projeto vira aquele penduricalho, aquele enfeite no currículo. Quando os projetos que são desenvolvidos, interdisciplinares e até às vezes disciplinares, são articulados ao projeto político-pedagógico da escola, você também tem um estímulo ao protagonismo juvenil, que eu acho que é importantíssimo. Você viu a garotada ali trabalhando como coordenadora de projetos, desenvolvendo bandas, se encontrando. Então, essa autonomia intelectual. Veja, em muitos momentos o Maldonado falou, olha, quantos conteúdos a gente está trabalhando? Eu, como professora de biologia, não me incomodo. Eu sei que eu tenho que fazer escolhas. É impossível para mim, mesmo que eu tenha 10 anos letivos no ensino médio, eu não vou dar conta de trabalhar todos os conteúdos, todo o conhecimento que é produzido a todo momento em biologia. Clonagem era um assunto que não se falava quando eu era aluna de ensino médio. Hoje em dia é importante que você saiba do que se trata, até para poder ser cidadão de verdade, emitir opinião. Então, ao optar pela clonagem, para trabalhar a clonagem, eu tenho que deixar de lado algum outro conteúdo. Eu não posso desafiar um tempo físico no currículo, mas os conteúdos são meios para construir no aluno as competências ali, que a garotada mostrou, de raciocínio, de trabalhar os dados, de inferir, de trabalhar em equipe. Como isso é importante, Saber desenvolver um projeto, trabalhar em equipe. Eu acho que falta, às vezes, essa competência a nós, professores. Daí a resistência de muitos colegas. O trabalho em equipe é uma coisa que não é fácil para todo mundo, não. Falando em resistência, você enfrentou muita resistência com o projeto? Quando o novo chega, tem muita gente que tem um pouco de medo? O novo é complicado. O novo é complicado e o aluno, ele cobra o novo. E o professor se vê acuado, numa situação difícil. Então, o que está acontecendo hoje dentro da nossa escola é que a resistência ela está diminuindo. Mas, por outro lado, o professor não está ainda engajado nos projetos. E o que está acontecendo mais importante? Os ex-alunos da escola frequentam mais ativamente a nossa escola. E eles estão dando a sua contribuição como universitário, como professor já formado, como é o caso do Fábio, que ele se formou em biologia, e hoje ele dá aula gratuitamente para os seus colegas sobre metamorfose, explicando tudo sobre as lãs. Quer dizer, isso é importante, quer dizer, está criando-se uma nova cultura educacional. Além dos alunos que estão lá, está vindo uma outra equipe que eram ex-alunos do projeto e que estão interagindo junto com esses novos alunos. Eles querem isso, eles estão vendo que essa é a educação que pode ser melhorada nesse país. E a gente viu também que muitas vezes, fora do horário de aula, os alunos também estão interessados em continuar aprendendo. Com certeza. Você viu que tudo isso que acontece é fora do expediente. Então, nós temos as aulas de lousa com o professor Eduardo, e depois do expediente nós temos as aulas de laboratório. Aí eles vão lá e ficam lá. E o que é mais gostoso? Se criou uma grande família, e essa família está se multiplicando. No primeiro momento, a gente tinha um grupo pequeno, e agora, a cada dia, nós não temos mais espaço físico na sala do CDP. Quer dizer, o que está acontecendo? Daqui a pouco, todos os alunos da nossa escola vão estar em cada sala, vai virar um grande laboratório.
Que maravilha, né? Como é que você vê isso, essa motivação dos alunos, né? Como é que esse processo, né, de interesse que acaba aumentando quando o aluno se vê fazendo parte desse processo? Olha, eu gostaria de enfatizar isso, já falei, e gostaria de enfatizar porque para mim é muito importante. A sociabilização do aluno. É claro, ele vai crescer, ele vai entender de RAM, vai entender de metamorfose, vai entender também mais a fundo, porque será o agente, como eu já disse, do seu próprio saber, até das disciplinas, que não é o momento aqui de discutir, mas humanas, como o movimento do Sem Terra, que eles, me parece que é um projeto nesse sentido. Agora, fora isso, a sociabilização deles é algo espantoso. A gente se encontra aí por congresso, pelo Brasil todo, eu imagino até que, pelo que eu estou, às vezes, falando coisas, você me corrija se eu estiver errado, de que é o coroamento, me parece, não, professor, o coroamento desses meninos é quando eles conseguem se encontrar com a elite intelectual do país, numa reunião anual da SBPC, e estar lá de igual para igual. Fazendo parte ativa. Exatamente. Crianças que, de outra maneira, teriam dificuldade, por conta de sua origem social, até de viajar de avião. Ou de ficar hospedado em um hotel. Né? E isso é recompensa de um ano de trabalho, esses congressos. A gente os encontra e eles estão assim, seguros de si. Me recordo de uma menina que disse assim, aprendi a falar, estava no 3º ano do ensino médio, aprendi a falar em público graças ao projeto. Isso faz parte de um processo muito mais amplo de sociabilização, de sair da escola, e a escola, na verdade, é a vida, é o mundo, né, para além dos muros. Para além dos muros. E não há resistência. A resistência vai ser inútil dos professores que, infelizmente, ainda não abriram os olhos para essa nova realidade. Como é que foi a história dessa menina? Essa menina foi fantástica, né? Ela me procurou no 4º dia do SBPC, agora, em Cuiabá. Ela veio, me abraçou chorando, falou, você foi o único que conseguiu me colocar diante de uma câmera de televisão, falando e explicando sobre um projeto. Nem numa sala de aula eu tinha conseguido expor um trabalho, e você conseguiu. Eu devo tudo a você. Porque a escola se incomoda muito com o aluno que não fala, que fala demais, e não se incomoda com o aluno que não fala. Exato. Quer dizer, já é um grande equívoco, né? A gente acha que está quietinho, não perturba, e nós devíamos oportunizar situações em que o aluno pudesse falar, argumentar, né, questionar, debater. Eu acho interessante, Mônica, que isso vai além do discurso. Porque o discurso, dentro da pedagogia moderna, da extrema-direita à extrema-esquerda, passando por todos os escalões, o discurso é magnífico. Agora, ninguém suporta o aluno que ousa questionar e tudo mais. Porque as pessoas falam o que querem, mas o quadro negro, o giz, ainda é a forma mais cômoda de se dar aula. E a gente estava falando de tecnologia aqui. O que é a tecnologia? O videocassete e a televisão também é tecnologia. Claro. É isso que a gente tem que ter. É claro, você tem usos e usos. Né? Geralmente o professor que usa o videocassete, usa a televisão, que também sei que vocês utilizam em seus projetos, é visto como aquele que vai enrolar a aula, não vai dar aula. Não é? Sendo que é um instrumento, sim, que tem que ser valorizado e que só quem pode fazer isso é o professor através de uma efetiva, como é que eu posso dizer, de um efetivo contato com o aluno, no sentido de transpor os muros da escola e de trazer a realidade para dentro da escola e levar a escola para fora dos muros da escola. Talvez para alguns pais, alguns alunos, a aula seja a aula que o Maldonado dá lá, no quadro de giz, né? E o trabalho que ele desenvolve no espaço dos laboratórios não seja aula, né? Eu sonho com um dia em que a gente vai também pensar mais em situação de aprendizagem do que aula. E perceber que a visita a um rio da região para se fazer uma coleta, uma visita a uma fábrica de cerveja, é aula sim, porque é situação de aprendizagem. E a prova disso? Agora você tocou numa coisa e me veio à mente um dado agora com uma mãe de aluno que veio me questionar na direção e me recriminar, porque eu estava levando os meninos próximo a um rio, onde tem uma favela. E ela falou que eu estava colocando o filho dela em risco, porque nós estávamos fazendo a medição. Isso é lamentável, e isso acontece hoje dentro de uma comunidade. Então, o que eu quero passar aqui é muito claramente isso. Toda experiência se aprende na observação. E essa observação, às vezes, não é dentro de uma sala de aula apenas. Em qualquer lugar, dentro de casa, essa mãe poderia estar ensinando. E se tiver que acontecer alguma coisa, aconteceria em qualquer lugar. Não era a visão que ela estava vendo e a discriminação que ela estava dando. Isso me chocou muito. Foi um dos motivos que às vezes a gente encontra
de resistência dentro da nossa sala de aula. O que ela vivenciou como aluna. Pois Nós é. estamos pagando um preço histórico por isso. De não ter dado a importância à educação nem transformado a educação antes, né? E nós, como professores, fomos formados assim. Então, a resistência do colega, você ainda vê nos cursos de licenciatura, apesar da mudança nas diretrizes, propor que seja um curso em que você articule teoria e prática, que você articule conhecimento específico e conhecimento pedagógico, você ainda vê muitos professores com dificuldade de fazer essa articulação. É importante entender essa dificuldade até para poder lutar contra ela. Claro, Né? para repensar a prática pedagógica, investir em formação continuada, isso é fundamental. Ok, no próximo bloco a gente vai saber ainda mais sobre o futuro da escola. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Consciência, conversando sobre o futuro na escola, com os professores Eduardo Ferreira de Souza, da Universidade de Santo André e da Universidade de Ibirapuera, Mônica Waldhelm, professora de Biologia do Cefet do Rio de Janeiro, e Eduardo Ruiz Maldonado, professor da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, em São Caetano, São Paulo, e pesquisador da Escola do Futuro, da USP, Universidade de São Paulo. A gente falou aqui bastante no bloco anterior sobre a SBPC. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor como é que funcionam esses encontros? A SBPC significa a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É seguramente a sociedade científica mais importante do Hemisfério Sul. Ela promove anualmente uma reunião, né? Uma reunião que de 10 a 20 mil cientistas, a nata dos cientistas do Brasil se reúnem para trocar experiências em todas as áreas do conhecimento. Estudantes, pesquisadores e professores universitários. Há uns 10 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, a SBPC tem 50 e tantos anos. Ela resolveu organizar a SBPC Jovem, né? E foi lá que eu vi a abrangência do trabalho do professor Maldonado. A escola, o CDP, apresenta projetos tanto na SBPC Sênior quanto na SBPC Jovem. E é a grande reunião anual, mas há também reuniões setoriais, por assunto. E como é que você vê, Maldonado, a presença de uma escola pública de ensino médio numa reunião como essa? Bom, os alunos, eles vibram, né? Eles sonham em estar dentro de uma SBPC. Por que isso? Porque lá eles conseguem demonstrar, e aí eu falo daquela menina, aqui nós ensinamos professores. O que é ensinar professor? É uma coisa que dá o direito do cidadão, do aluno, a participar dentro de uma sala de aula. Hoje nós vemos que o aluno dentro da sala fica pouco tempo no falar. E dentro do SBPC eles ensinam professores. Quer dizer, essa é a maior experiência que esse aluno possa ter na vida dele, no dia a dia. E eu quero frisar bem, quando nós levamos esses alunos em todos os estados desse país, esses alunos, eles ficam encantados. Primeiro que eles aprendem ao vivo, a conhecer os lugares, os ambientes. Segundo que eles estão dentro de uma universidade, tendo esse contato com universitários, cientistas e professores. O que isso engrandece muito essas crianças. O que é mais importante disso é a riqueza de informação que eles trazem depois. Porque lá se aprende, lá se faz curso, lá se dá curso e com isso eles crescem dentro do seu índice. É raro um cidadão que viajou conosco nesses 8 anos não estar felicíssimo, não estar bem dentro do seu curso que ele fez e já ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque ele teve a iniciativa de ir à luta. Nós temos exemplos em São Caetano de um jovem que hoje ele é simplesmente o diretor do SESC. E um projeto que ele fez, toda a monografia dele em cima do CDP. Isso para nós é muito grande. E por que ele fez isso? Porque ele aprendeu a gostar de uma SBPC. Maravilha, né? Mais uma prova prática, né, do resultado no futuro. Como é que você vê essa participação dessa escola pública? Olha, o que eu acho super interessante, fundamental, é que eles não fazem um trabalho para uma feira. O que você vê, né, os alunos apresentando, divulgando nesses espaços, tanto neste como em outros, é que eles desenvolvem projetos ao longo do ano, quer dizer, inserido no seu currículo, fazendo parte da prática pedagógica e divulgam o que aprenderam, divulgam os resultados que encontraram, porque é diferente daquela ideia tradicional de vou fazer um trabalho para uma feira de ciências, né? Aquela feira linda, com maquetes, sempre tem maquete de vulcão, né? Porque aluno adora vulcão, então tem que ter maquete de vulcão, de dinossauros, os pais vão e tiram fotos.
Mas e o projeto que está por trás disso? Quer dizer, o que foi investigado? O que se buscou? Que competências foram construídas nesses alunos? Eles foram levados a pensar ou foi aquela coisa de cartaz, maquete e aquela abordagem fragmentada? A professora de biologia falou das doenças provocadas pela água. O professor de física falou das mudanças de estado físico da água. Geografia falou da hidrografia da região. O que eu investiguei em água, por exemplo, num suposto projeto água? Costumo dizer que água não é problema, água é solução. Então, se eu quero investigar o assoreamento de um rio da região, provocado por lixo ou uma outra causa qualquer, que relação tem isso com as enchentes que começaram a cometer a região, eu posso ter um projeto. E aí talvez valha a pena eu fazer uma feira no final para divulgar os resultados, para informar a comunidade do risco de se jogar lixo nesse rio. Então, espaços como esses de divulgação, que o aluno perceba que ciência não está só na sala de aula, nem está só na academia, na universidade. Que ele aprenda as aulas de física com o Maldonado e em casa ele consiga dizer para a mãe, quando a água começar a ferver, pode abaixar o fogo. Porque ele aprendeu, né, que quando começa a mudança de estado físico, a temperatura vai permanecer constante. Então, por que ele não sabe que pode abaixar o fogo? Pegando esse gancho seu aí, você vai ver que é importante o trabalho do laboratório. Um dos trabalhos nossos, que é o mais antigo, é o projeto Ecologia das Águas. Esse trabalho de Ecologia das Águas, além de dar para nós já um prêmio internacional, que nós participamos em Washington, junto com Enlaces Mundiais e junto com a STL, Arte, Ciência e Tecnologia, nós também incentivamos o monitoramento de 2 rios da cidade. E hoje, que eu digo, São Caetano seja a primeira cidade, talvez, do Brasil, a ter reuso da água. Por quê? Porque o prefeito via aquele trabalho com grande importância e investiu. Hoje, todo o esgoto de São Caetano é reutilizado. Isso é fantástico. Quer dizer, o nosso trabalho foi a formiguinha que hoje o prefeito investiu e continua investindo. Quer dizer, coisas que já estão dando um sucesso em função da pesquisa. E dentro dessas parcerias, a gente pode destacar a parceria com a USP, né, que está fazendo esse projeto junto. Como é que você vê o retorno para a universidade de um projeto como esse? O retorno é muito simples. Os jovens, quando eles demonstram esse trabalho no dia a dia da escola, são analisados, todos eles fazem com que a Escola do Futuro faça uns dados relativos a esses projetos que são passados. E isso, para nós da universidade, é muito importante. Por quê? Nós sabemos para onde caminhar com a educação. Como ela disse, não fica só estanque. Hoje nós temos uma visão muito mais abrangente da ciência, porque nós sabemos que o aluno ele não é um mero espectador, ele é também um pesquisador. E isso para nós na universidade, pesquisa, né? Isso para nós na universidade é fantástico, porque hoje o que mais encontramos dificuldade dentro da universidade é fazer com que esse aluno tenha essa visão, porque a formação do conteudismo ela vem ao longo desses anos colocando um cidadão muito simples dentro da universidade. E nós queremos um cidadão que tenha uma visão mais globalizada. Isso é importante também quando a gente pensa que dentro da universidade está se formando um profissional do ensino do futuro, né? Exatamente. A gente fala muito dessa questão da homologia de processos. Como é que eu vou trabalhar de modo contextualizado, interdisciplinar, dentro de um trabalho com projetos, se eu não vivenciar isso em algum momento como aluno? Quer dizer, a gente já não vivenciou no nosso fundamental, no nosso ensino médio. Espera-se que pelo menos numa universidade, numa licenciatura, eu tenha a oportunidade de perceber essas iniciativas, essas possibilidades de ruptura com a fragmentação, com a desarticulação. Então, eu como licenciando, participando de um projeto como esse, estando lá na escola, eu começo a fazer a conexão, né, do que é o pedagógico com o biológico, com o físico e mais. Talvez assim a gente desmistifique um pouco a ideia de que a pesquisa e ensino de ciências seja uma pesquisa de menor importância que uma pesquisa em biologia, em física, em matemática, em uma outra área qualquer. Quer dizer, se eu quero que a ciência saia lá da redoma da academia, que ela chegue ao cidadão comum, que eu quero que o meu aluno haja como um agente, né, de informação, de divulgação para a sua família, para a sua comunidade, eu tenho que, de algum modo, trazer o saber que é construído na universidade para a escola, e a escola, a prática dessa ciência, vai mostrar questões que podem demandar, que podem ser objeto de pesquisa na universidade. A Escola do Futuro, me parece, investiga isso. Né? Como ensinar ciências. Né? Então, a escola está dando insumo para a pesquisa também.
Como é que a gente viu no bloco anterior que vocês fizeram pesquisa como clonagem, né? Clonagem é tido como uma coisa muito distante das possibilidades de uma escola pública de ensino médio. Vocês provam que isso não é verdade, né? Não, não é. Você viu aí no vídeo, a gente faz trabalho de clonagem com plantas como o dália, que é uma planta, uma flor, né? Nós fazemos também com plantas carnívoras e fazemos também com violetas. Quer dizer, é uma parte de clonagem bem simples e que dá essa visão ampla para o aluno, né? Desmistificar aquela clonagem que todo mundo está discutindo e que já tomaram até decisão de não fazer. E que a gente tem que refletir se é importante ou não. Nós temos casos e casos. Hoje a clonagem é fundamental. E a gente fazendo essas clonagens, como disse o nosso aluno, a gente pode escolher os melhores indivíduos, né? E aqueles melhores indivíduos que eu digo nas plantas, por exemplo, que podem produzir mais, que pode dar crescimento a um país. E às vezes nós temos que pensar nesse lado da clonagem. Você como professor de comunicação, como é que a comunicação pode potencializar projetos como esse? Potencializar no sentido de... Eu acho que o grande mérito de comunicação, utilizando a tecnologia, no caso a internet, se dá pela troca de informação, né? Então, veja, a comunicação que foi feita logo no início, quando o professor, pelo que eu vi no vídeo, levava o disquete via automóvel, possibilitou, esse sacrifício, digamos assim, possibilitou que fosse uma das primeiras, talvez a primeira escola do Brasil, me corrija se eu estiver errado, a ter a internet dentro do laboratório. Foi o primeiro a utilizar a internet. Eu me recordo que já naquela ocasião, eu via pessoas empolgadas pela primeira vez tendo acesso à internet. E isso as fez se desenvolver. Eu não estou aqui deificando a internet como meio supremo de comunicação. Agora, o que não se pode também é ter aquela visão de a internet ela torna as pessoas obtusas. A internet aliena, não da maneira com que está sendo utilizada na Idalina. Muito pelo contrário, amplia e exercita a possibilidade de interação, de integração e da aldeia global, não a aldeia global excludente, como a globalização econômica faz por aí, na questão do neoliberalismo, mas a integração humana de crianças pobres, de crianças que não têm acesso a absolutamente nada, muito pouco, e de repente, pelo trabalho abnegado de certos professores, elas se veem falando, por exemplo, trocando experiências com pessoas em Washington, em Singapura, não é? Em Taiwan. Isso, para mim, é um milagre que aconteça na periferia do grande centro de São Paulo. Maldonado, em relação aos conteúdos, né? Você fala com bastante orgulho no vídeo que os conteúdos estão todos lá. Em relação ao vestibular, os alunos ficam preocupados com isso? Eles estão sendo bem formados para o vestibular? Como é que você vê? Hoje, se você pegar um teste de vestibular da nossa capital, você vai ver que muitos desses projetos são trabalhos de pesquisa e estão contidos dentro desse vestibular. Quer dizer, viraram questões. Então, isso é importante, por quê? Porque o aluno hoje deixou de fazer aquele vestibular do xizinho e passou a contextualizar, começou a ler trabalhos científicos, e dentro do trabalho científico está entrando as questões de física, de biologia, de química e assim por diante. Isso gera o pensar do aluno. E esse pensar do aluno hoje é muito importante para nós. Por quê? Porque nós vamos criar um cidadão diferenciado. E entre esses cidadãos diferenciados tem um lá que lhe chama de herói, né? Como é que é isso para você ver seu filho, que, pelo que a gente sabe, saiu de uma escola privada para ir para o Idalina? Como é que você vê esse orgulho todo que ele mostrou ali no vídeo? É difícil até de falar, né? E foi muito bom, porque realmente é o que o pai mais espera de um filho. E quando eu tirei ele de uma escola privada, eu sabia que ele iria ter muito sucesso. Ele é meu parceiro, meu filho herói, e também o meu exemplo para continuar nessa jornada aí. Maravilha, chega a ser emocionante para a gente também, né? Como é que você vê essa questão toda de vestibular, de mudança de enfoque de ensino no ensino médio? Você acha que também vai ter que, em determinado momento, transformar mais adiante? Olha, eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque eu acho que isso é o que está formigando na cabecinha de um monte de colegas de ensino médio do Brasil todo, quando estão aqui assistindo a gente. Ah, olha lá que lindo! Um monte de projetos, eu quero ver se aquele aluno vai passar para a USP. Escola do Futuro, eu quero ver se aquele aluno vai passar no vestibular. Veja bem, o Enem
foi o primeiro exame a propor uma ruptura nessa visão, né, de que o ensino médio tinha que se preocupar só com o conteúdo. Veja, eu não estou propondo que a escola esqueça que ela é o lugar da sociedade onde se espera que o aluno avance do senso comum ao conhecimento científico. Né? A gente sabe que na escola, embora ela tenha assumido um monte de papéis, é o lugar onde se espera que isso aconteça. Porém, quando o Enem propõe uma prova pautada na avaliação de competências e habilidades, né, colocando questões em que você tem que mobilizar conhecimento de geografia, com história, com inglês, com física, em que a capacidade de representação, de investigação, de compreensão é que está sendo avaliada, e é isso que se leva para a vida, isso, de certa forma, se disseminou. O vestibular, tanto de São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em outras cidades, me parece que estão acompanhando essa tendência. Por quê? Porque a gente já não é difícil você perceber, é fácil perceber isso, que é impossível eu trabalhar todos os conteúdos ou eu simplesmente acrescentar itens no programa. Vai ser aquele famoso eu faço de conta que ensino e você faz de conta que aprende. Então eu digo, se eu optei por trabalhar transgênico, porque eu quero que meu aluno no supermercado seja capaz de decidir, eu quero ou não consumir um alimento, um organismo geneticamente modificado, porque eu sei o que é, então eu decido baseado nisso, eu tenho que talvez tirar o quinidoblasto do currículo de biologia. Ai, quinidoblasto é. Todo mundo sabe o que acontece se eu entrar, até quem é paulista sabe o que acontece. Se eu entrar no mar com água viva, o que acontece? Queima. Queima, tá vendo? Queima por conta dos quinidoblastos. Se você estiver muito interessado em se aprofundar nisso, com a autonomia intelectual que o ensino médio vai construir em você, você é capaz de ir na internet, ir num livro, ir num folheto, ir em qualquer outro lugar e se aprofundar em águas vivas. Mas eu, Mônica, como professora de biologia, considero mais importante trabalhar a questão dos transgênicos. Então, essa tendência no vestibular eu acho que também está acontecendo. Um aluno autônomo, um currículo que promova a autonomia intelectual, de modo algum, é um currículo menor que um currículo conteudista. Pelo contrário, é um currículo difícil que nos desafia como professor. E que dá acesso a todos os outros conteúdos à medida que a curiosidade aconteça. E conforme o conhecimento está sendo construído. Amanhã um dogma da ciência pode cair por terra. E se eu sou capaz de ir na internet, de ler, de procurar, eu posso acessar. Se alguém que está nos assistindo quiser replicar ou tomar como modelo essa experiência, onde é que ele pode procurar informação? Bom, a princípio, entrando em contato com o CEDP, que é um Centro Educacional de Desenvolvimento de Projetos, em São Caetano do Sul, na Escola Idalina. E também na USP. Nós temos a Escola do Futuro da USP, que é o órgão principal que nos dá essa parceria. Já que a gente está falando de novas tecnologias de internet, qual é o endereço eletrônico? mdavani, mdavani, @cebinet.com.br. Para a gente terminar, você fala em determinado momento no vídeo que ainda há muito o que fazer. O que ainda falta para fazer? Que os governantes acreditem que o momento certo para se desenvolver um país é a educação. E que esses governantes comecem a sentir a necessidade dessa educação. Todos serão, amanhã, o melhor índice de desenvolvimento econômico. Okay. Parabéns, professor Maldonado, por esse projeto e muito obrigado pela presença aqui conosco. Professor Eduardo, muito obrigado. Professora Mônica, muito obrigado. E esse foi mais um programa da série Consciência aqui da TV Escola. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.